Agora sim. E aí, como é que E você aí, tá? ótimo, graças a Deus. Que bom, glória a Deus, então. Amém. É, hoje a gente vai, né, dar continuidade naquela live que a gente fez, que não deu muito certo aquele dia. Foi tanto problema aquele dia que eu vou te falar, cara. Acho que não era pra gente ter feito aquele dia, não. Na boa. Não, a gente tentou, né? É, a gente Pegou tentou, né? experiência. Foi até legal, foi massa, porque, tipo, teve pessoas participando também, algumas, né, que assistiram, não foi tão interativo, mas foi bem legal, assim, eu achei tudo isso. Então, hoje a Eu gente vai preciso falar, saber né, sobre... só de uma coisa. Dá pra me ver direitinho? Tá cortando nem Dá, nada? dá pra te ver de boa, não tá te cortando, É não. que da outra live só tava aqui. É, na outra live só apareceu só a boca, assim. Ficou estranho, né? A maioria da parte legal que você tava falando lá só apareceu sua boca. Aí a pessoa, acho quem tá falando aí? Não dá nem pra ver. Pode começar. Pois é. Mas hoje, em nome de Jesus, vai dar tudo certo, porque, né, tem que dar certo alguma coisa na Vai nossa sim. vida aí. Dá sim. Falou. Então, a gente vai falar sobre a raiz de todo mal, né? O racismo. Dessa vez eu espero que dê tudo certo, que nada dê errado, que a internet vá de boa aí, que não caia a live também. Que dê para a gente falar de boa nas coisas que têm que serem ditas, né? Primeiramente, eu vou falar aqui, né, falando sobre o que a gente já tinha falado, sobre o que significa racismo, né? Racismo é uma doutrina, né, dos que pregam a superioridade, né, de certas raças humanas, né? É uma ação ou qualidade de indivíduo partidário dessa doutrina, né? Pelo menos a definição que fala no dicionário, né? Eu, particularmente, acredito que o racismo é quando você se coloca acima de outras pessoas, né? Pelo fato da sua cor, da sua, sei lá, sua profissão, alguma coisa assim, quando você se coloca acima de alguém, né? E basicamente, é o que está dizendo ali, né? Falando sobre a questão das raças. Primeiro que a gente não é dividido em raças, né? A gente é dividido em etnias, né? Então, raça só existe uma, que é a humana, que é eu e você aqui, somos humanos, né? Humanos com todos os problemas de ser humano, porque ser humano é ser difícil, né? E ainda mais nesse mundo de hoje aí, está sendo muito difícil viver, né? Mas a gente tenta, né? Pelo menos está aí tentando, fazendo a nossa vida. Então, assim, basicamente o racismo para mim é isso, né? A minha definição de racismo é isso. Qual a sua definição de racismo, Mo? Bem, eu pesquisei um pouco sobre o racismo e achei as raízes da definição de racismo vem de Darwin, quando ele reivindica as diferenças entre as raças, né? Ou seja, que há uma raça superior e inferior. E essas ideias vagas, né, que eles pegaram de Darwin, eles colocaram como princípio para escravizar outras raças, para se pôr em cima de outras raças, entendeu? Mas não é só a raça branca, mas também os japoneses, os chineses. Então eles também se colocaram nesse patamar. Para mim, racismo vem a partir disso, quando você acha que suas características físicas, né, como cor de pele, cor de olhos, ou até também características intelectuais, são superiores à de outras pessoas, e essa superioridade você pega para que você consiga manipular as outras pessoas, ou seja, humilhá-las, obrigá-las a fazer o que você quer, e você fazer coisas que estejam sempre desrespeitando o direito da outra pessoa. Para mim, racismo seria resumidamente isso. Então, na sua concepção, a política a palavra racismo surgiu mesmo, os conceitos, no final do século XIX. Isso, aproximadamente, né?
Porque as pessoas colocavam o tipo de cabelo, o tipo de olhos, né? Aí vem Uhum, o que se chama de racismo, né? Aí começou a uhum. partir daí. Assim, o Na minha conceito concepção, contemporâneo, uhum. pode falar. Na minha concepção, começou em meados do século XVI ali, para o XVIII, né? Porque foi quando começou a escravidão. E como eu falei na outra live, a raiz de todo mal para mim vem da escravidão, né? Quando eles começaram a escravizar os negros e os indígenas, enfim. E às vezes eles faziam coisas assim abomináveis, tipo de algumas pessoas lá, alguns abades lá, queimarem indígenas para ver se a alma deles saía, entendeu? Tinha umas coisas meio loucas que eles faziam naquela época que nem eu entendo assim exatamente, sabe? E cara, é muito louco, mas acontece, tipo, de pessoas foram mortas, né, porque por causa de uma doutrina, de algo que eles nem sabiam exatamente o que era, sabe? Então, hoje até que eles estavam falando, estava vendo um documentário no History Channel, no History 2, eles falando sobre a questão da história dos Estados Unidos da América. Aí eles estavam falando sobre a década de 60, que foi uma década muito rica, né, para os Estados Unidos, porque teve a questão dos direitos humanos, o discurso, né, Kennedy, foi o presidente Kennedy e o vice-presidente John. do presidente Kennedy e também o discurso, né, do líder, né, dos direitos humanos, né, que é Martin Luther King, que para mim King. é o líder, né, da força negra que há nos Estados Unidos, é o Martin Luther King, não tem outro acima dele, né? Então, mãe, por favor, pode puxar aí. Só que você não, que eu tô aqui, vou puxar. Tá bom. Então, assim, desculpa a interrupção, voltando aqui. É, então, assim, para mim, o grande líder, assim, da assim, que a gente pode dizer que é o grande líder da raça negra, assim, da força negra, né, nos Estados Unidos foi Martin Luther King. É óbvio que teve o Karl Marx, Karl Marx não, o, o outro, né, que eu não lembro agora o nome dele, mais ou menos, acho que é Marx alguma coisa, eu não lembro agora o nome. Qual é o nome do outro que era líder também, lá nos Estados Unidos? Quem? É porque tinha dois líderes, né, que falavam sobre a força negra, assim, eram líderes dos movimentos negros nos Estados Unidos. Aí tinha o Martin Luther King, que era um pastor e tal, que a gente conhece bastante, e tinha um outro, né, que é dito que ele era até contrário às ideias do Martin Luther King, e que talvez ele tenha sido o algoz do Martin Luther King, que ele tenha matado ele e tal. Isso aí o povo fala muita coisa, né, mas ele era um outro viés. Até tem pessoas que falam que o X-Men, né? Os quadrinhos do X-Men foram criados por causa dessa luta, né? Entre os dois, assim, essa luta ideológica, assim, porque o Martin Luther King era mais de querer unir, né? Ali as pessoas e já o outro, né? O outro cara, ele não, ele queria vandalismo, ele queria matar os brancos mesmo, fazer toda aquela coisa que eles costumam fazer, de queimar carros e tal. Então, era muito comum isso, né, naquela época, né? Isso. Formava-se grupos brancos contra os negros e grupos negros contra os brancos, né? Principalmente, É, que eu tô falando aqui dos Estados Unidos da América, né? isso, Mas, porque só falando sobre Uhum, pode falar. Só falando sobre, que a gente falou sobre as ações políticas, né, que eram feitas na época, e uma dessas ações políticas que a gente pode citar é, é tipo essa coisa do segregamento, né, do segregamento entre as raças, né, entre os brancos e os negros. Então, onde os negros tomavam água, os brancos não podiam tomar, onde os negros andavam de ônibus, não podiam tomar, não podiam andar de ônibus. E eu vi isso no documentário que eles falaram, inclusive falando sobre isso, que eles fizeram
até uma espécie de teste, assim, na época, levaram negros com brancos dentro de um ônibus para lugares onde eles eram maltratados, assim, lugares no sul dos Estados Unidos, né? Que o sul é que era contrário à questão dos negros e brancos juntos. E aí esse ônibus foi apedrejado, as pessoas foram apedrejadas, foram, né, quase mortas por causa disso. Um ônibus foi queimado, né, um desses ônibus foi mandado para o interior, né, dos Estados Unidos. Então, tipo, era muito forte essa questão sulista, contrária à questão da União, né? Que isso aí vem desde a época de 1865, lá no fim da Guerra Civil, né? Teve a Guerra Civil entre o Norte e o Sul. E não foi por causa da questão da escravidão. O mais louco é porque o negro, ou o escravo negro, na época, era considerado como se fosse uma propriedade, entendeu? Então, se você tinha um escravo negro, você tinha uma propriedade, né? Então, tendo essa propriedade, o que você tinha que fazer? Você era um proprietário de terras, então, se o seu escravo era sua propriedade, ele era apenas uma propriedade, ele não era nada para você, apenas aquela propriedade. Só que você não podia bater nele, você não podia agredir e tal. Então, de certo modo, quando houve a liberação, né, da libertação dos escravos lá nos Estados Unidos, eles começaram a ter liberdade para poder bater nos seus ex-escravos, porque antes eles não podiam fazer isso, agora eles podiam, porque já não era mais propriedade deles, eram apenas negros que estavam tentando se reerguer, apesar da não inclusão deles dentro da sociedade americana. Então, tipo, foi complicado. Eu achei muito interessante desse documentário, falando sobre como a vida dos negros foi feita lá nos Estados Unidos, porque a gente só vê a vida aqui do Brasil, né? Que realmente aqui, realmente eles não fizeram nada, nada para incluir esses negros na população brasileira, né? E aí voltou-se a se falar de novo sobre essa questão das cotas, né? Não sei se você está vendo o noticiário, mas eles falaram de novo sobre essa questão das cotas. E eu vi um debate assim bem acalorado de pessoas que são pró e pessoas que são contra, assim. E eu volto a repetir, eu não sou a favor nem contra. Eu acho que é necessário neste momento da nossa sociedade que vivemos aqui. Pode falar, mãe. Só voltando um pouquinho, nos anos 60, os negros, qual era o grande problema dos negros? Eles viviam numa espécie de gueto, né? Eles eram reclusos em locais que não tinham infraestrutura, não tinha educação, não tinha saúde, e era assim que eles eram tratados, assim que o Estado, vamos dizer assim, os tratavam, né? Então, paralelamente a isso, na África do Sul, eles estavam tentando se libertar ainda das garras dos britânicos, né? Porque eles eram ainda reféns, porque qual era a ideia naquela época? Tinha uma ideia, deixa eu só pegar o nome aqui dessa ideia, porque se rapidinho. Porque essa ideologia, na verdade, não é uma ideia, é uma ideologia dos boeres, que eles tinham uma ideologia que eles queriam diminuir os negros, ou seja, quem deveria mandar naquele país, naquela região da África do Sul, a princípio, era só os brancos, ou seja, aqueles que falavam a língua africana, mas eram brancos e tinham poder na indústria, na educação e tudo mais. E queriam diminuir. Então, paralelamente a isso, em 1960 também houve isso. E trazendo para o contemporâneo, a questão das cotas, bem, a questão das cotas eu acho que tem que ser discutida mais com os negros, porque eu estou vendo as cotas sendo discutidas mais com os brancos. Eu acho que tem que se ouvir mais os negros, porque a quantidade de pessoas brancas que discutem racismo e que discute a questão das cotas é imensa. E a opinião deles eu acho que é interessante, que eu fiz uma comparação com pessoas mesmo próximas a mim. 80% desse discurso é praticamente o mesmo. É como se eles reproduzissem apenas aquilo que eles escutam. Eles não têm uma opinião própria ou não têm uma vivência, não sabem exatamente o que está acontecendo. Eles precisam de uma opinião porque eles são de esquerda ou de direita. Então, se eles só têm essa posição política, eles precisam ter um discurso pronto. Pode falar.
Pois é, eu acho que é como dizem, né? As coisas aconteceram muito de um jeito que, como eu estava falando desse debate que eu estava vendo, né, à noite, estava sem sono e fui ver na CNN, estavam falando sobre isso. Aí o cara, dos dois são brancos, mas um falando assim sobre a questão de que as cotas seriam importantes por causa da visão da sociedade brasileira em relação ao negro e tal, do que disse que se deve muito ao negro, por conta que foi o braço negro que trouxe toda a riqueza do Brasil e tal, blá, blá. E o outro falando que não é por conta de ser por isso que você tem que taxar as cotas, né, para a abertura das cotas, né, para essa população. E sim que mudasse o modo de como tratar o negro na sociedade, nesse caso, de como você tirar da mente das pessoas negras que elas não são capazes, assim, colocar que elas são capazes de ser mais e que elas não precisam de uma cota para poder entrar em universidade. Que elas podem entrar em uma universidade, qualquer universidade, entendeu? E que não é só igual aos Estados Unidos. Lá teve que ter guerra entre um governador sulista contra o presidente Kennedy, porque o presidente Kennedy queria que dois negros participassem entrassem nessa universidade sulista, e ele não queria que os negros participassem dessa universidade, ele não queria que os negros estudassem lá. E o Kennedy mandou as forças, né, dos Estados Unidos para lá e fez com que ele deixasse os negros entrar na universidade para estudar. Então, pô, naquela época já era muito difícil você ter como um negro estudar na universidade. Hoje em dia já não é mais difícil, assim. Qualquer um pode entrar na universidade, independente da sua cor, entendeu? Então, eu estava vendo o que ele estava falando e realmente tem que se mudar a estrutura do nosso país, de como é ensinado sobre o negro na escola, ou de como um negro é ditado dentro da escola, entendeu? Tem que mudar isso. Uhum. Pode falar também. Eu pensei que você ia falar de outro assunto, de outra pauta. Eu tava esperando. Não, não, pode falar também, que você tenha a falar aí Enfim, sobre outras coisas, ou perguntar algo. bem, na questão da escravidão, a escravidão, ela tô pesquisando um pouquinho, ela não acabou, pelo menos as conclusões que eu tirei lá, não acabou simplesmente porque as pessoas foram boas, ou então, no caso do Brasil, a princesa Isabel, uma pessoa muito boa, muito santa, foi lá e falou assim, não, vamos acabar com a escravidão, porque os negros são muito bonzinhos. É um caramba. A escravidão acabou porque próximo a ela veio o quê? A Revolução Industrial. Muito próximo. O que acontece? Não era mais lucro, porque em meados de 1500 era o comércio do momento. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o fenômeno do Rinodê, ou esses fenômenos assim, que quando sai, todo mundo quer entrar, todo mundo... Era mais ou menos isso. Sim. A escravidão na época. A lucratividade era muito alta. Então era um comércio que todo mundo queria participar. Você comprava comercialização de seres humanos. E a comercialização Sim. de, de pessoas, né, os negros africanos, né, estava dando muito certo. Até que começou a ter um declínio, né, até listei aqui algumas inovações, por exemplo, próximo a, ao fim da escravidão, teve um crescimento na tecnologia. Por exemplo, em 1850 a 1890, foram os principais desenvolvimentos tecnológicos de transporte e refrigeração. Em 1892 é construído o primeiro trator a gasolina nos Estados Unidos. Aí depois vem alimentos em conservas, por exemplo, ou a invenção do navio frigorífico, tornaram a criação de gado mais lucrativo do que nunca naquela época. Em alguns países o número de acres cultivados caiu drasticamente. Isso aí eu estou falando no século XIX. Em outros produtores mudaram para uma lavoura especializada. A indústria de laticínios sofreu enormes transformações, especialmente na Dinamarca. Mais para frente, quase por toda a Europa Ocidental, a resistência aos anos de depressão no final do exigiu drásticas uma redução do número de pessoas que dependiam da agricultura como meio de vida. Ou seja, se os escravos eram
a mão de obra escrava era... você pode me corrigir se eu estiver... Ops. Teve um problema? Ah, voltou. Teve um Voltou. declínio, Voltou. teve um Teve declínio um. da economia. Tipo isso, né? Então, como eu estava falando aqui, teve essas ações políticas, né, racistas, não só nos Estados Unidos, como eu estava falando, da divisão dos ônibus e dos lugares, assim, como também teve também na África do Sul, né? Na África do Sul teve essa separação, essa segregação, chamada de apartheid, que durou por muito tempo, né? Até o Nelson Mandela ser o presidente lá na África do Sul e unificar tudo, né? Ele tinha muita visão de Martin Luther King, né? Essa questão da unificação. E tivemos políticas também não leis de segregação. Aqui no Brasil não vi nada relacionado a isso, mas eu sei que no início, pelo menos quando houve a abolição, alguns negros eram proibidos de ir em certos lugares, assim, no Brasil, tipo, tinha umas certas restrições de entrar, por exemplo, em restaurantes e tal. Se não tivesse dinheiro, eles davam, né, um jeito de botar a pessoa para fora. Só para dizer que não tinha dinheiro, na verdade, é porque era de cor, entendeu? Mas, enfim, eles tinham várias coisas ali, né? E aí, o negro, ele não tinha um status social muito bom, né? Ele era um cara que morava nos cortiços, né? Ainda mais no início do século XX aqui no Brasil. Os negros moravam nos cortiços, né? Trabalhavam, assim, para sobreviver ali, mas nunca foi pensado em algo para ajudar aqueles negros, entendeu? Sempre foi É, algo... pra ela. Alguém me ligou aqui no horário na live. Deve ser alguma coisa de É o Trump oferecendo ligando alguma pra coisa. você. Seria ótimo, mas não. Hello! Não. Mas, assim, eu acho que. Eu até me perdi aqui no que eu estava falando. Ah, sim, sobre no Brasil, né? Então, aqui não foi Isso. feito nenhuma lei, né? Assim, que eu tenho estudado, que eu tenho visto de alguns canais que eu tenho assistido, não foi feito nenhuma lei específica para ajudar o negro aqui no Brasil, entendeu? Sempre foi uma coisa secundária, sempre se falou muito e nunca se fez nada, a verdade é essa. E a Princesa Isabel, ela não conseguiu fazer o que ela realmente queria, que era incluir os negros na sociedade brasileira, porque houve muitas pessoas contrárias às ideias dela dentro da própria Câmara, né, que já existia a Câmara desde a época do Império. Então, nem tudo o imperador decidia, entendeu? Tinha que ter com seus deputados, senadores ali. E os deputados, senadores, em massa, eram escravagistas, eram donos de terra. E eles não queriam que os escravos fossem libertos, né? Essa lei, a Lei Áurea, saiu com muito custo por causa de ajuda de negros libertos que participavam ali da política do país, né? Assim como Machado de Assis e tal, que eram os negros que, né, ali frequentavam a alta roda na época. Isso porque estavam ligados, ou eram escritores, ou eram jornalistas, ou era alguma coisa assim do tipo. Então, um desses caras, que era um negro liberto, ele falou lá, né, deu o pitaco dele e conseguiu com que a Lei Áurea passasse, que não ia passar. Mas ele não conseguiu que fizesse mais, que se fizesse algo mais pelos negros. Então ficou só a Lei Áurea mesmo e pronto, acabou. Não se sabe nem como é que vão incluir esses negros aqui na sociedade brasileira, não se sabe. Fica aí. Mas o Pode que falar. acontece? Naquela época, a gente tem tem uma diferença cultural, né? Naquela época as pessoas esperava-se mais respeito, nem igual hoje em dia que as pessoas respeitam
à vontade, você precisa de uma lei que faça com que as pessoas tenham respeito. Você precisa de um exemplo, algo que positiva a criminalização da homofobia, porque você vê muito desrespeito aos gays. Você precisa dizer o que é para que as pessoas, né, olhem e falem, não, eu não vou fazer isso aqui. Creio eu no que você pode, historiadora, você sabe mais do que eu. Creio que naquela época o respeito, a palavra valia muito mais, as pessoas elas se comportavam de uma forma diferente. Acho que se esperava assim com a libertação dos escravos que a sociedade fosse respeitar. Eu não sei se eles foram surpreendidos pela sociedade racista, ignorante. É, naquela época era diferente, cara. Eles, na verdade, eles não viam uma coisa como racista, entendeu? Inclusive, até Dom Pedro II, ele tinha as ideias lá racistas dele, ele lia bastante sobre essas ideias racistas, sobre as ideias de Darwin, sobre tudo que estava em alta lá no século XIX, ele lia. Mas ele não era um cara, ele não era um cara racista, vamos dizer assim, ele não era um cara preconceituoso, um cara que era contrário à questão dos negros, ele não era contra isso. Inclusive, a família real brasileira, ela deu grande parte da sua riqueza para a libertação de escravos. Se você não sabe, no livro A História Não Contada de Dom Pedro II, eu ainda não comecei a ler, porque tem várias coisas ainda para não poder ler aqui. Então, assim, quando eu começar a ler, eu vou até falar mais sobre isso. Mas Eu é quero no emprestado. livro, é do Paulo Risucci, né? É um cara que ele é um. Ele, na verdade, é um arquiteto, que ao mesmo tempo também foi um jornalista. Enfim, ele, por causa da arquitetura, ele começou a gostar de história e ele começou a fazer livros sobre história, né? E aí ele tem um canal também no YouTube. E Hum. aí ele falou sobre, pegou a história, né, de Dom Pedro II, ele falou que tanto Dom Pedro II como a filha dele, eles eram abolicionistas, eles eram prós da abolição. O lance é que tinha o problema dos senhores de terra, que eram os escravagistas. E aí foi se delongando, 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 e eles já tinham leis para que fosse gradualmente a escravidão fosse acabando. Começou lá com a lei do ventre livre, né, lá em 1871, depois a lei dos sexagenários, né, em 1886, 1886, sim. E aí depois, por último, a última, né, foi a Lei Áurea, que eles tentaram fazer algo mais, talvez algo que desse... eles queriam, na verdade, os escravagistas queriam uma como é que fala, uma indenização por causa pela falta dos negros, eles queriam que houvesse, eita, deu um delay aqui. Oi? Oi? Tá ruim aqui o negócio. Deu pau na internet dele, gente. Eu tô ouvindo um pouquinho, mas tá ainda rodando aqui pra mim. Acho que vou ter que sair e voltar de novo, não? Voltou? Acho que não, para mim Oi? voltou. Voltou? Jesus, tá difícil aqui a coisa. A internet aqui tá mal. Deixa eu ver aqui. Se é no meu? Não, no meu tá de boa aqui a internet. Olha aqui, mano. Eu vou te coisar, você entra de novo. Ai, ai. Pessoal, só um minutinho. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o que a gente estava falando aqui. Só para reiterar o que eu tinha começado a falar anteriormente. O outro líder, né, dos direitos humanos, né, o outro líder dos movimentos negros nos Estados Unidos, lá em 1964,
era o Michael X, tá? Só para inteirar aqui o que eu tava falando. Não sei se o Moi vai voltar. Vou continuar aqui. Vamos lá, Moi. Tá me escutando? Hello. Hello? Voltou? Hello, hello. Voltou. Tenta ficar Voltou. mais próxima do seu modem. Não, a minha internet aqui tá de boa, tá tranquilo. Pelo menos eu acho, né, que tá tranquilo. É porque meu modem, ele tá lá na sala, cara. Eu tô no quarto aqui, entendeu? Mas ele tá bem aqui, pertinho aqui do lado da sala. Enfim. É, Uhum. eu acho que deve ser o seu aí, deve ser um problema aí na sua conexão. Bom, eu tava A minha não. falando, não sei. É, eu tô tranquilo aqui, tá de boa, tranquilo. É, eu tava falando sobre o que mesmo, nem lembro agora. Nem eu. Acho que, eu tava falando sobre as políticas, né, que foram feitas aqui no Brasil. No caso, Isso. não teve nenhuma política de inclusão, assim, do negro na sociedade brasileira. Foi justamente só o feito a Lei Áurea e pronto. Então, o texto era para ser gigantesco, era para ser bem maior. O Harrison tá entrando aí. Oi, povo. Oi, Harrison. Fala, cara. Então, seja bem-vindo. O texto que foi feito foi somente da Lei Áurea, somente, e tinha essa política que eles queriam incluir a indenização para os fazendeiros, né? Só que não foi incluído, eles não quiseram pagar, inclusive entraram em guerra lá na Câmara na época por causa dessa questão aí da indenização. Eles não queriam pagar a indenização para quem escravizou os negros. E não queriam muito menos fazer uma lei de terras para os negros também, porque os próprios escravagistas não queriam doar suas terras para os negros, enfim. Então ficou em impasse e ninguém fez nada e os negros tiveram que se virar para conquistar alguma coisa na vida. É porque o negro ele é visto naquela época assim, simplesmente como um objeto que poderia dar lucro. E de repente você já tem Sim. que mudar essa visão para um ser humano, você fala assim, poxa, ele é um ser humano, ele fala, ele corre, ele come, ele vai estar junto comigo na sociedade, porque ele se autotitulava seres humanos e os negros não. Eram como se fossem animais, eram tratados como animais. Então, de animais É, para seres humanos, eu acho que é. Pode falar. com certeza, de animais para serem civilizados, né, pessoas que deviam viver em sociedade, é outra história, né? E mesmo os que eram negros libertos, né, tinham dificuldade de sobreviver naquela época, naquela sociedade. Imagina essas pessoas que foram escravos a vida inteira e depois do nada foram libertos e não tinha nem o que comer, nem o que fazer, porque eles lidavam com a terra, não tinha terra para lavrar, não tinha nada. E aí eu vi a comparação que eles fizeram no documentário que eu vi lá dos Estados Unidos, os negros, o destino que foi dado a eles, e é a mesma coisa. Eles não tinham direito à terra, não tinham direito aos direitos, só teve o direito de votar, né? Mas aí eles, nos estados sulistas, os grandes lá, né, os brancos que estavam no poder, não deixavam eles votarem também. Então, tipo, É tiveram verdade. grandes problemas, grandes lutas para conseguir os seus direitos. Pode falar. Aí
Eu lembro que no outro vídeo eu falei sobre a criação da Ku Klux Klan, né, que foi um movimento seguido, criado pelos brancos sulistas, né, contrário à questão da abolição da escravatura e à questão do negro em si, né, eles começaram a ter raiva dos negros, porque os negros, pela lei lá do presidente, né, do o presidente que foi morto, né, do Abraham Lincoln, ele dava plenos direitos aos negros de estarem nas altas classes, sem terem cargos no governo e tal, de poderem ter algo mais, entendeu? Só que aí, com a questão da abolição e tal, só que com a questão da morte de Abraham Lincoln, eles ficaram meio que sem chão, né? Quando o Abraham Lincoln foi morto, né? Ele simplesmente as leis que foram dadas aos negros foram retiradas e o máximo que eles conseguiram, tentaram, né, era o voto, mas mesmo assim o voto com ameaças. Então, tipo, tu não podia votar em alguém da sua classe, É. você tinha que votar naquele que era escolhido, porque senão você morria. Então, tipo, tinha muitas ameaças em relação a isso. Então, essa, para mim, né, a raiz de todo mal do racismo começa na escravidão. E a segunda pergunta assim, que eu tenho para te fazer é por que o racismo ainda está tão vigente hoje em dia, né? Racismo para mim está vigente hoje em dia por causa, primeiro que o Brasil foi eleito o quinto país mais ignorante do mundo, né? O país que não sabe da sua realidade, ou seja, nós vivemos uma realidade e não temos noção do que nós estamos vivendo, ou seja, é a famosa Matrix, né? Aquela utopia, Alice no País das Maravilhas, né? Então, isso faz com que o racismo ainda esteja vigente sim, porque você não se preocupa da maneira com que você se comporta, com que você fala, com que você trata as pessoas. E isso é vigente, porque, como eu falei também no outro vídeo, a gente cresceu, né, sobre as PNLs, que é a programação neurolinguística branca. Ou seja, você assiste as princesas dos anos 90, na nossa época, eram brancas. Você assistia a Malhação do início dos anos 2000. Quem eram os principais? As pessoas loiras de olhos claros. E quem era o negro? Era um ou dois. E os negros eram o quê? O palhaço da turma. Aquele que era burro, aquele que era engraçado e não tinha uma história séria diante daquele negro. E se há um negro hoje em dia, o negro sempre fala sobre racismo, a vida normal. Ele tem que ser o ativista da situação. Então, essas programações neurolinguísticas fazem com que nós tenhamos atitudes, sim, racistas. Assim como uma criança vai a uma brinquedoteca, ela não quer uma boneca negra, porque ela está acostumada a ver desenhos, filmes, tudo de boneca branca. E isso faz com que ela não queira também um namorado negro, não queira ficar com pessoas negras, porque o que é as pessoas negras? Sendo que o branco sempre é o príncipe, é a princesa, o branco sempre é o 007, sempre é o James Bond. Então, Tem essas uma coisa que programações neurolinguísticas, tem uma coisa que eu não pode falar. falei no outro vídeo, que eu vou falar agora, é sobre essa questão da política do branqueamento, que teve aqui no Brasil. Depois da abolição da escravatura, eles começaram a colocar o negro à margem da sociedade e chamaram os brancos, né, lá da Europa, italianos, japoneses, chineses, enfim, veio alemães também, em massa, né, para poder trabalhar nas lavouras, né, de São Paulo, Sim, do interior do Sul também, do Rio Grande do Sul. Então, você percebe que essa política de branqueamento trouxe isso, né, essa questão de que o branco era o maioral, era o grande e que o negro não valia de nada. Mais ou menos assim. Ai, peraí, deixa eu mudar de lugar. Acho que a internet tá meio ruim aqui.
Eita, eita, amor. Volta, amor. Gente, eu vou ter que. Voltou, amor? Voltou? Eu tô perto do modem agora. Consegue me ver? Travou. Pode falar. Aí, inclusive, meu avô, ele veio de lá também, com esse pensamento, né, que o Brasil ia prometer grandes coisas para ele. Oi, fala, Harrison. Entendeu? Foi aproximadamente de 1911, aí casou com a minha avó, negra, aqui no Brasil, e isso trouxe revolta para minha família de lá. Tanto que eles não queriam mais nenhum tipo de papo. Aí teve uma briga pela herança, aquela coisa toda. E por isso que nasceu Moisés Preto aqui, ó, que vocês estão vendo. Minha avó aqui do Brasil, carioca. O branco, o É, branco lá de Portugal não resistiu. A neguinha aqui da brasileira, entendi. É, minha sempre bisavó. tem essas brigas entre interraciais, né? Eu lembro quando minha avó foi casar com meu avô, perguntaram para ele assim, perguntaram para ela, né? Valeu, Helms. Perguntaram pro meu avô, né? Você vai deixar, você está descuidando da sua filha, da neguinha, que ela vai chamar de neguinha porque ela era um pouquinho mais escura do que os outros, mas ela na verdade era muito branca, minha avó. Mas era chamada de Dona Negra. E aí meu avô falou, não, ele é um homem centrado, um homem certo para minha filha, ele é responsável, ele vai tratá-la bem, então não depende da cor dele. Ele é um homem honesto, é o que me importa. E eu achei isso, a atitude do avô, assim, ele tinha os olhos azuis, era branco mesmo, aquele branco, sabe, que dava, nossa, dava até, saía até aquela veinha azul, assim, sabe, tão branco que ele era. E aí ele permitiu esse casamento e, nossa, foi maravilhoso, né, para a família da minha avó, enfim, que ela amava o meu avô. E toda essa mistura aqui, o resultado da. Hoje É, é meu graças pai, né? mistura. Eu sou neto dela, enfim. E temos muitas histórias para contar. Minha mãe também, né? Mistura também de. Né, meu avô era negro e minha avó era branca, então uma meluca, né, mais ou menos, porque minha avó era meio indígena. Ela tinha um branco, mas ela também tinha um indígena, então era a mistura das duas coisas. Grande Era parte da muito. população, né, tem essa veia indígena. E foi isso, né, que você fez a pergunta lá sobre como eu vejo o racismo hoje, né, porque ele ainda está vigente, né, aí eu falei sobre isso. Aí você comentou sobre a questão, né, do branqueamento, né, depois, após a escravatura, a escravidão. E você vê essa questão do branqueamento até em meio aos próprios atores negros também. Eles sempre vão escolher um ator, uma atriz que tenha traços mais parecidos com o de branco, assim, quando vai atuar, do que um ator que realmente é da favela. E eles podem até escolher esses atores da favela, mas para fazer papéis de humor, né? Como, por exemplo, da Cacau Protásio naquela novela lá, que não sei o que lá do Mendoim, que ela fazia uma. Ela era uma empregada, enfim, fazia uma certa comédia com o personagem dela. E hoje em dia ela é maltratada nas redes sociais, como foi, né? Porque ela foi doar cesta, sei lá aonde, em algum lugar. E aí começaram a falar mal dela e falaram de modo de perjúria, assim, uma injúria racial, né? Que fizeram nas redes sociais dela. E aí eu me Isso. pergunto o que tem a ver a pessoa ser negra fazer o bem, entendeu? Ela estava apenas doando a questão das marmitas, tá, para as pessoas. E aí ela fez um vídeo explicando que ela não ia fazer mais isso porque por questão de cuidado e tal, e porque as pessoas estavam falando muita coisa. Então, tipo, hoje em dia as redes sociais estão muito tóxicas, né, velho? Tu não pode falar nada, não pode postar nada. E às vezes as pessoas discutir, assim, ainda mais aqueles que são artistas realmente, que são famosos aí. Cara,
tem muito hater, demais, assim, até. É óbvio que tem muitos que amam, né, a pessoa realmente de verdade. Teve até uma atriz que eu vi uma atriz espanhola falando sobre essa questão dos haters, né? Ela falou que não tem hater, que todos os fãs dela são muito, assim, amorosos com ela, que ela não tem problema com os fãs dela. Nem fã muito louco, assim, ela não tem tudo assim, ela tem fãs que gostam realmente da pessoa dela e tal, e não ficam falando mal nas redes sociais. Mas é óbvio que depois do término da série que teve lá, teve muita gente falando mal sobre a questão das personagens e tal. Ela vai falar um monte de coisa que ela nem vê. Ela disse que já nem olha mais assim algumas coisas das redes sociais. Ela bloqueia mesmo, não tá nem aí. Então, assim, ela não tem problema, eu mesmo não tinha problema até esses fatos que aconteceram, né? Aí começaram a perguntar por que ela deixou de seguir uma outra pessoa que trabalhava com ela lá na série. E ela começou a não responder mais. Tipo, ignorou total, entendeu? Mas hoje em dia tá muito difícil, porque tudo que você faz, aliás, até os famosos também, tudo que eles fazem, eles postam, né? Então, tipo, até a pessoa tá no banheiro lá, tá postando, entendeu? Tipo, daqui a pouco vai tirar É foto verdade. da merda lá, Fala, Stefano. entendeu? Pois o que você acha, qual seria a solução para o racismo hoje em dia? A solução, pelo menos, para amenizar, né? Porque eu acho que acabar vai ser muito difícil. Cara, eu acho que é fazer políticas de inclusão dentro da escola, sabe? Dentro das escolas. É começar a falar sobre a importância do negro no Brasil, de como foi importante ele nas lavouras, de como é importante que esse negro seja colocado de uma maneira em alto, né, na população brasileira, que ele pode ser um desenvolvedor de TI, ele pode ser um advogado, ele pode ser qualquer coisa que ele quiser ser, entendeu? Então, acho que Ou tem então que, ele né? Dá o tem que exemplo de mudar quem são também. tem que mudar o estilo de como é dito sobre o negro nas salas de aulas, assim, né? Não é falar sobre a história, somente a história branca, porque a gente vê muito da história branca na escola, mas a história negra a gente não vê quase nada. A história da África, então, é meio que jogada de lado, assim. Eu mesmo não tive tempo de dar falando sobre a história da África, assim, para os meus alunos, entendeu? Ano passado. É muito anulado, assim, você não consegue dar aquilo que você queria dar, entendeu? Porque são muitas matérias e a maioria das matérias que caem no Enem, a maioria das matérias que caem no Enem, assim, é falando sobre outras coisas, falando sobre a Revolução É Gloriosa, a verdade. Revolução Francesa, sei lá, até mesmo nada do que a gente deu também, porque o ano passado o Enem não caiu quase nada do que eu tinha dado, pelo menos para os meninos do terceiro ano, né? Eles estudaram Vargas e tudo mais que cai mais, né? Tudo aquilo que cai mais, eu ajudei eles até nessa questão aí. Mas o que caiu na prova foi nada a ver, umas coisas nada a ver lá, caiu coisa do segundo ano de história lá, falando sobre os fazendeiros, de o que era produzido no Brasil, lá no início do século XVI, XVII. Enfim, caiu outras coisas, não caiu o que realmente eles acharam que ia cair. Então, tipo, hoje em dia tá até imprevisível, os vestibulares você nem sabe mais o que vai cair. Então, você não pode dar livremente a história que você quer dar, entendeu? Vou falar a verdade. Tem um cronograma e você tem que seguir aquele cronograma lá e pronto. Eu acho que eles deviam mudar o jeito como é dado história assim, nas escolas. Principalmente a história da África e a história do negro, de como ele foi incluído dentro da sociedade brasileira, de como a religião africana tem que se tirar esse estigmatismo da religião africana, tem que se respeitar mais essas religiões. Eu respeito bastante, eu não tenho nada contra, eu sou evangélica, mas acredito eu que é óbvio que eles estão seguindo, ali, no meu entendimento de evangélico, eu acho que não é o certo. Mas, para eles é o certo, então tem que respeitar. E, além disso, tem a ver com a questão da história mesmo, da história deles, da terra deles. Então, a religião deles é da história deles, vem da África, né? Os orixás e tudo mais vem de lá. Eu assisti um documentário falando sobre isso e por mais que muita coisa eu não concorde e tenha os olhos meio ocidentais olhando para aquilo,
Eu acho que faz todo sentido. Bem, na minha opinião, acho que uma maneira só seria através das crianças, né? Para agora não tem como, tem que ser para o futuro, tem que ser uma coisinha realmente. Só que assim, quando eu estava dando aula de reforço para algumas crianças, eu percebi que eles não estão lendo. As crianças elas não querem saber de ler. Ler é muito difícil e é muito. Você leva mais tempo. Porque você tem celular, você tem computador, você tem tudo muito rápido, você tem uma informação muito rápida. Então, uma coisa que eu dei. Um livro, por exemplo, um livro desse aqui, que a gente é acostumado. A gente pega para ler um pouquinho, sei lá, você pega uns 20, 30 minutos para ler. O que tem tudo nesse livro aqui eu consigo ver num vídeo de 2 horas. Entendeu? Você pega um history, você tem toda. Esse livro aqui fala sobre a história do mundo. Então você tem isso, muito rápido, muito prático. E as crianças querem praticidade, querem rapidez. Porque rapidinho eles estão lá. Você está ali no Free Fire, por exemplo, que é um jogo que está na atualidade. Você morreu, rapidinho você já volta ali, você já está ali de novo no jogo. E é muito rápido. Nem antigamente no Counter-Strike, você tinha que esperar todo mundo morrer para você poder jogar. Então, nesse mundo prático, você tem que. Então, as crianças estão saindo dos livros e indo para os vídeos, indo para algo mais. Indo para o YouTube, indo para o Facebook. E se as pessoas forem ler, o que é aqueles quadrinhos, coisa pouca. Então, já que as crianças estão assim, fazer uma nova programação. Incluir os negros nos contos de fadas, nas histórias e outra coisa. Parar com esse negócio de filme e novela, que as novelas da Globo são tão mentirosas. Elas sempre colocam um branco, acho que tem até uma novela que tá aí, o branco que promoveu a libertação dos escravos. Pelo amor de Deus, ninguém sabe quem é Zumbi. Zumbi ele fez o quê? Ficou na rede sentado enquanto, não, deixa os brancos libertar os escravos. Cara, Vou ficar na aqui sentado verdade, na rede. o Zumbi dos Palmares, ele também tem uma coisa assim, que ele não foi líder de nada. A verdade é que ele começou um quilombo lá, porque ele queria ser o senhorzinho, tá? Então, a visão dele nem era de ser de libertar os escravos negros, não. A visão dele era de se libertar e ser o líder daquela população ali. E eles serem escravos dele. Então, o cara tinha escravo. Então, ele tinha Olha, uma eu não sabia mente, disso. ele tinha uma mente de Eu não sabia senhorzinho. disso. Então, assim, por isso que eu não digo que Zumbi é o meu herói quando eu vou falar sobre a história dos negros no Brasil, não. Eu digo que outros Eu pesquisei heróis. sobre a história de Zumbi, eu não sabia disso. Pois é. Então, Porque o assim, que a eu gente acho lê nos que. livros é que ele é um herói. Mas e é Né? igual o Tiradentes, por exemplo. Tiradentes, ele foi ali o pato, né? Ele nem foi líder de nada também, não. Ele foi um dos caras que começou lá o movimento. Não foi um dos líderes, não era o líder. E aí ele foi morto porque os outros traíram ele, né? Ganharam seus respectivos liberdade, no caso, não foram mortos, né? Alguns. Só ele que pagou o pato como exemplo, entendeu? Então, tipo, ele também não foi líder da republicana, entendeu? Ele não é o símbolo da república no Brasil. Então, tipo, eles pegaram ele lá porque, sei lá, velho, quiseram colocar ele como se fosse Cristo, entendeu? Então, tipo, na verdade ele não tinha nada de herói, assim, sabe? Ele era um cara. O Harrison Zumbi é um sem vergonha. Sem vergonha. É verdade. Ele era considerado É o um Walking demônio Dead. demônio selvagem, né? O nome dele, Zumbi, é um demônio, sei lá. Ele se Sim, considerava o sim. diabo das matas, né? Era considerado o nome dele. É esse o nome dele. É. Então, assim, eu tinha muito zumbi, assim, como um cara legal. Depois eu fui estudar mesmo, falei, cara... Machado de Assis. Cara, eu acho que Machado de Assis, sim. Machado de Assis, ele lutou pela abolição da escravatura com Joaquim Nabuco, que para mim era o branco que tinha sangue de Foi negro. algo mais Porque, administrativo. É. sim, o Joaquim Nabuco, ele era, assim, apaixonado, acalorado. Ele fazia discursos, assim... O cara, ele era totalmente a favor da abolição da escravatura e contra a república. Ele não era republicano, por incrível que pareça. Tanto ele como Machado de Assis eram monarquistas. E quando veio a república, Hoje seria tiveram o que se esquerdista. adaptar. Hã? Hoje seria o esquerdista. Não sei, talvez no centrão ali, alguma Não, coisa assim do tipo, né?
Mas é que eles costumam Não, fiz uma dizer. brincadeira entre republicanos e democratas. Sim, sim, sim. E eles eram monarquistas mesmo, de raiz, e continuaram até o final da vida deles. E Joaquim Nabuco tem umas histórias bem interessantes. Tem a história de romance dele com uma outra mulher, uma mulher muito rica do Brasil, do interior do Rio de Janeiro, de Vassouras. Tem até uma casa dela lá, e conta a história dessa mulher, né? Foi uma grande empresária assim, do Brasil e tal, só que no amor ela não teve muita sorte, mas teve sorte em outras coisas. Cara, a história do E Chica Brasil. da Silva? Chica da Silva, ela viveu já no século XV, né? Ela bem, bem anterior, né? No século do ouro ali, no século XV, XVI, XVII, por aí. Ela foi uma mulher que era uma escrava, né? Começou como escrava, aí foi vendida, né, para o seu senhor, que veio a ser seu marido, que comprou ela e deu liberdade para ela. E os dois tiveram vários filhos, mas eles não se casaram, entendeu? Eles só viveram juntos, se ajuntaram. E ele assumiu os filhos dela e levou os filhos dela, homens, para Portugal quando ele foi pegar a herança dele lá e deixou ela com um monte de dinheiro aqui. E ela viveu a vida dela como ela queria, como sinhazinha, entendeu? Pagou para ser enterrada dentro de uma igreja, entendeu? Que só os ricos da época eram enterrados lá. Poderia. Então, tipo, ela foi reconhecida pela questão do dinheiro, mas, mesmo assim, mesmo com toda a grana que ela tinha, alguns ainda eram contrários a ela, entendeu? Moi, Moi, volta, Moi. Voltou? Ai, a internet hoje tá uma coisa. É, eu tava falando aqui A, a a Chica da Chica da Silva. Silva. Então, aí ela, com todo o dinheiro que ela recebeu do marido dela, ela pagou até para ser enterrada dentro da igreja. Ela era tratada assim muito bem por causa do dinheiro dela. Mas quando ela morreu, ela foi retratada em alguns livros como sendo uma mulher feia, uma mulher sem muita beleza, sem nada que tivesse de atração de homens, né? Por um abade que escreveu sobre ela, e esse abade era super racista, assim como o. Pois é, amor. Ele tá falando, volta, amor. Volta pra onde? Não tá aparecendo, Então, não? Tá pois me é. vendo aí? Eu tô te vendo, a pessoa que tá falando volta, amor. Então, Volta pra onde? essa pessoa retratou a Chica da Silva de modo muito assim, caricato, entendeu? Assim como, não só como a Chica da Silva, de modo caricato, mas o próprio escritor, né, do Sítio Pica-Pau Amarelo, ele também tinha esse viés racista. Então, a sociedade naquela época era bem, bem racista, vamos dizer assim, né? Isso é verdade.